A encenação é isso. É algo que começou lá naquela cordinha, uma cordinha que era seca e era pequena, e ela se tornou uma corda muito grande. Em 2012 a gente conseguiu cercar a areia toda e hoje cada vez ela está se tornando maior. Então, encenação é isso, não tem magia. É a comunidade presente, junta, escrevendo cada célula, cada partícula, cada detalhe e sendo respeitado. Na época que eu comecei a fazer, um dos diretores era o Alexandre Magno e o outro chamava Luiz Mário Vicente, era o diretor-geral do espetáculo. E eles criaram uma encenação que eu acho que é muito bonita. Por quê? Claro, a figura heróica da cidade, que é o Martim Afonso, fundador da cidade, não sei o que e tal, ele existia. Só que a fundação da cidade era só um pano de fundo para contar uma história de amor entre uma índia e um português. A Bartira? Não. Era uma história de amor que é a lenda dos sinos, que é uma lenda que a gente tem na cidade, que conta a história da índia Itaíra e o português Otávio. E contando rapidamente o que era, os dois se apaixonam, só que o Otávio ele é prometido para uma portuguesa, essa portuguesa chega, eles se casam, a Itaíra fica magoadíssima e se mata no mar. E aí, quando ela chega no fundo do mar, Netuno pergunta para ela o que aconteceu e ela conta o que aconteceu e o Netuno promete se vingar. E em 1542 acontece o maremoto e por conta disso, por conta da índia Itaíra que contou para o Netuno, e o maremoto é a vingança do Netuno por causa dela. Eu acho que, por exemplo, a encenação do Poseidon, a gente vinha criando ela, né, desde a anterior. Acabou a anterior, a gente já estava pensando na do Poseidon, a gente já sabia qual era o mote. Mas às vezes não sabia direito como fazer. E numa estrada bem pequena, bem interiorzão de São Paulo, a gente passou por um lado de terra que estava tendo uma irrigação. E era uma irrigação com canos de água que faziam grandes ondas de água. E a gente parou aqui, paramos no meio da estrada. E ali foi o start para começar a encenação 2002, que falava do Poseidon. Ali na Casa do Barão, no Instituto, tinha o Fabra, que era um historiador e que também tem quadros e que na época contribuiu muito. Era um senhor que, né, tinha um apego muito grande, que cuidava lá, junto com os quadros do Benedito Calixto e outros estudos que eu fiz para tentar até desmistificar um pouco, né? Você sabe, esse meu lado um pouco transgressor. Então, essa imagem do Martim Afonso, heróica, tanto que o primeiro espetáculo eu terminei com o poema do Brecht, quem construiu, né, os castelos de Tebas, ou seja, jogar na população e na comunidade o grande feito que à época realmente aconteceu, porque Martim Afonso veio, bateu o martelo e vazou, né? Nunca mais apareceu. Então tinha um pouco dessa pegada de querer também, né, subverter, né, algo que, no meu entender, é parte consistente hoje da história. A partir do momento que eu fiz a primeira encenação grande, que não era uma encenação, mas sim um grande espetáculo, no Armazém 7, eu notei, para mim mesma, né, eu me notei como preferencialmente uma diretora de grandes espetáculos. Mas eu tive que passar primeiro por essa experiência. A encenação veio a corroborar essa minha, digamos, essa tendência, esse desejo de lidar com uma grande energia humana, né? A cada vez era mais um aprendizado, né? Porque era um outro tema, por mais que sempre foi a fundação da Vila de São Vicente, eu tinha sempre algo de desafio, né? E lidar com comunidade é algo, acredito, de muita utilidade, sabe? Porque eu trabalhei com morador de rua, na Secult de Santos, eu trabalhei com Arte no Dique, eu fui uma das fundadoras do Arte no Dique, né? Eu trabalhei no container, não tínhamos nada. Hoje em dia eles têm um prédio maravilhoso, mas eu estava ali no começo do nada, né?
E ali era a comunidade, né? E eu acho que essa relação que a encenação de São Vicente dá, de você conhecer aqueles a quem realmente ela deveria promover, me garante, a mim mesma, a utilidade de ser uma artista, né? Porque quando você trabalha num lugar em que você não tem desafios, mesmo que seja artístico, eu não acredito que seja de grande valia para a alma do artista, né? Existe esse outro lugar da alma do artista. A minha alma, ela precisa se sentir útil socialmente, senão eu não sou a Maria Tornatore que eu me reconheço enquanto artista. E tem um diretor lá que grita, que faz, fica puto da vida. E eles estão ali ouvindo, né? Nossa, sabe por que eles estão ali? Entendeu? É a conscientização, né? Do fazer, né? Do fazer artístico, né? Do fazer teatral, que leva... Isso é uma coisa que é inexplicável, né? Não dá para se explicar tanto, dá para sentir. E quem faz é que pode sentir a situação. Quem vê tudo aquilo não imagina que tudo aquilo é resultado de uma energia mútua, de uma troca, né? Entre as pessoas, entre aqueles que estão realizando a coisa. O que me emociona muito são as pessoas do grande elenco, assim. As pessoas humildes, simples. Eles têm um carinho tão grande pela encenação, um respeito tão grande pela gente, pelos coordenadores, né, os assistentes. Eles têm um carinho muito grande pela encenação em si. É verdadeiro, né? Eles fazem por amor. Então, acho que essa parte da encenação de São Vicente é o principal. A encenação é São Vicente, gente. É como eu falei a primeira parte, o povo de São Vicente não entendeu ainda o que é encenação. É a nossa história. Quando a população entender isso, vai abraçar a encenação assim, de fazer questão de ver. Até a própria molecada da comunidade que participa ainda vê a encenação como um divertimento, uma chance de namorar, de passear. A gente tem que pôr na cabeça deles para eles entenderem a grandiosidade do que eles estão participando. Alguns já têm essa noção, mas a grande maioria ainda não. Mas seria injusto pesar os dois, porque os dois têm sua importância. Que nem eu falei, São Vicente é a nossa história. A encenação é a nossa história. Eu pude ver ela de muitos aspectos. Então eu pude ver público, assistindo, prestigiando. Depois artista, dentro, imerso na areia, atuando. Pude ter personagens diferentes, onde eu conheci que cada núcleo, que a encenação é um projeto dividido por núcleos. Tinha núcleos que eu morria de vontade de participar, dos marinheiros, eu acho muito legal, porque é uma galera muito doida, e marinheiro é doido, é um pessoal muito bicho grilo, maluco, e tinha muito a ver com a tua personalidade também, e o contexto da galera que fazia parte. Então isso é um patrimônio, sabe? Eu não sei se eu consigo ser claro quando eu digo que é um patrimônio. É mais ou menos como assim, você a vida toda, você batalha por algo seu, seja uma casa própria, seja um carro, seja o que for, e zela por aquilo, porque aquilo te custou. A encenação é a mesma coisa, a população zela muito pela encenação. É legal isso que você traz da minha participação com os filhos, porque em 84, nesse período depois da construção do primeiro espetáculo, depois do primeiro espetáculo, eu e a Sueli casamos, né? E em 84 a gente teve uma filha, em 86 a gente teve um filho, e a gente foi, eu não lembro de ter participado de todos os momentos,
Mas eu lembro exatamente de um espetáculo que a gente fez, né, de uma apresentação que a gente fez, que a gente estava com a Lívia, minha filha, né? E, nossa, fazendo Índia, né? Morena, né? Pequena, fazendo Índia, junto com a mãe, né? E eu fazendo bacharel. Então, cara, você está fazendo isso ao lado dos filhos, é de um prazer enorme. E aí eu retomo isso depois de muito tempo, fazendo guarda do Martim Afonso, né? Junto com meu filho, que fez 18 anos agora. E fez teatro com o Fernando Rino, né? Aprendeu a gostar de teatro com o Fernando Rino, diga-se de passagem, né? O qual eu agradeço muito porque ele conseguiu, ele transformou meu filho, né? E aí assim, fizemos juntos. Porque estar do lado dele fazendo uma encenação não tem preço, né? Não tem preço. É fantástico. Como se fosse pra sempre viver. Vivendo hoje para valer, como se o amanhã eu não fosse ter. Você tem que ter o diálogo com todos aqueles que participam. Você tem que saber exatamente o momento que você vai falar o sim ou não. Muitas vezes o não descontenta até as pessoas, mas é dentro de um objetivo do que você quer atingir. Sempre nas minhas encenações, o que eu quero mostrar é a importância da história desta realização histórica. Ou seja, a Fundação da Vila de São Vicente, a sua importância está em quê? Está em ser a primeira vila oficial no Brasil. Essa é uma importância. Eu quero fixar nisso. Então, eu vou procurando integrar tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que pode ser criado em torno desse objetivo. Nós passamos por vários momentos interessantes durante a encenação. Uma delas era a estreia, né? Porque todo mundo estava preparado, todo mundo fazia os ensaios, os núcleos se juntavam, estava tudo mais ou menos integrado. Mas no dia, pegar figurino era todo mundo de uma vez só, entregar figurino era todo mundo de uma vez só. Então dava aquele nó, não encontrava as coisas, era muito engraçado. Às vezes a gente tinha que calçar um sapato 40 num pé 41, né? Porque não encontrava, era uma coisa meio complicada por conta do primeiro dia. Esse era um dos problemas mais interessantes. Então a Bartira, ela não é só simplesmente para mim olha, é um papel, não. Porque a Biquinha, a Bartira, é como se realmente tivesse acontecido na minha vida em algum momento. Para quem acredita em outras vidas, ou não sei, a gente não sabe. Mas é como se naquele momento, todo momento que eu entrei no espetáculo, parecia que era a primeira vez. Eu não consigo... Diferente, por exemplo, de dançar. Porque todas as vezes que eu entro para dançar, eu me emociono. Claro, legal. Eu gosto muito daquilo que eu faço. Mas, assim, chega uma hora que já vira, né, piloto automático. Ali não consigo fazer no piloto automático. E é sempre a mesma sensação de quando eu entrei. Então, antes de entrar, é uma energia realmente, claro, das pessoas, claro, da situação, da comunidade, da expectativa de todo mundo, mas eu me conecto com a Bartira. É como se eu sentisse ela e ali tudo flui. E eu nem sei, assim, olhar para o que eu enceno, é artístico, é o que eu tô te falando desde o começo. Eu olho como se realmente aquilo fosse a vida dela, eu tô representando ela e parece que eu sou ela. Então, quando eu entro nos primeiros momentos, assim, da encenação, é como se fosse a primeira vez. Que às vezes as pessoas não sabem, pensam que aquilo que a gente fala antes do espetáculo são apenas palavras comuns. Na verdade, toda aquela parte que antecede o espetáculo são prefixos que avisam os atores da comunidade algo que eles têm que fazer. Ou seja, eu nunca passo de 5 minutos.
E a primeira vez que eu vim apresentar a encenação, a administração da época me chamou pelo seguinte, falou, olha Marcelo, as rádios estão entregando o espetáculo, cada uma à sua forma. E os 1000 atores da comunidade, eles ficam meio que sem ter um time, uma deixa para saber o que fazer. Então a gente precisa, eu me lembro como se fosse hoje, ele me disse assim, eu preciso de uma coisa épica, animada. Aí eu falei, caramba, esse é o desafio, uma coisa épica, animada. E outra, eu tinha que conversar com o diretor da época, e assim foram com todos eles ao longo desses 10 anos, para ensaiar com eles que cada prefixo, cada trilha musical que entrava, algo tinha que acontecer, ou seja, o núcleo tal tinha que estar posicionado no local tal, o núcleo tal, então eu não podia sair daquela rota, porque senão... mas foi uma forma criativa que o prefeito da época arrumou, porque me disseram, eu não vi, mas me disseram que em edições anteriores era assim, o diretor pegava o microfone e falava, ô fulano, vem aí, e para quem já estava ali na arena, isso ficava até um pouco constrangedor, um núcleo ser chamado a atenção já na frente do público. Não que isso não aconteça nos ensaios, que é muito comum até, e nós estamos acostumados, mas não na frente do público. Então, na frente do público foi um jeito que arrumaram para que cada núcleo soubesse o que fazer. E eu cheguei na encenação a convite de 2 pessoas, do Amaury Alves e do Luiz Mário. Primeiramente, eu ia ser apenas assistente de direção do Luiz, o Amaury ia fazer o cenário, os 2 que me chamaram, mas eu estava fazendo um espetáculo medieval que contava a vida do Leonardo da Vinci. Então eu estava com um cabelo muito maior, uma barba enorme. Quando eu cheguei na primeira reunião da produção para montagem, todo mundo olhou e falou, esse cara é o Martim Afonso, esse cara é o Martim Afonso. Não, eu nem vou trabalhar em cena, só vou ser assistente de direção. E é claro que não teve jeito. Eu era a cara do Martim Afonso, isso na encenação de 97. Não, calma aí, não vai embora não. Eu já sei. Você tá com saudade de assistir a encenação da Areia da Praia, né? Ah, mas não tem problema não, viu, Cristiano? Porque a Secretaria de Cultura de São Vicente preparou uma surpresa para você. É isso mesmo. É só você apontar o seu telefone para esse QR Code aqui do lado. E você vai levar uma lembrança do documentário da encenação 2021. Tá, mas assim, recebe a lembrança, tira uma foto e manda pra gente, tá? Isso! Nós estamos aguardando a tua foto. Manda! Manda!